Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 14. Aconteceu que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e encheram-lhes o coração de hostilidade contra os irmãos. Ainda assim, eles permaneceram ali muito tempo, pregando ousadamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que se realizassem por suas mãos sinais e prodígios. A cidade ficou dividida. Alguns ficaram do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Formou-se então um motim entre judeus e gentios, juntamente com seus líderes, com a intenção de insultar e apedrejar Paulo e Barnabé. Quando souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para os arredores, onde continuaram a anunciar o evangelho. Em Listra, havia um homem aleijado dos pés desde o nascimento, que nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar e este, fixando nele os olhos, e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre teus pés." O homem saltou e começou a andar. Ao verem o que Paulo havia feito, as multidões levantaram a voz em língua licaônica e disseram: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." E chamavam Barnabé de Júpiter, e Paulo de Mercúrio, porque este era quem falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe touros e grinaldas até as portas, e juntamente com a multidão, queria oferecer-lhes sacrifícios. Mas ao ouvirem isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e clamaram: "Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Viemos anunciar que vos afasteis dessas vaidades e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele, em tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, enviando chuvas do céu e estações frutíferas, provendo mantimento e enchendo os corações de alegria. Mesmo assim, com grande dificuldade conseguiram impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Entretanto, alguns judeus vindos de Antioquia e Icônio persuadiram a multidão. Então apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas rodeando-o os discípulos, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ali anunciaram o evangelho e fizeram muitos discípulos. Depois voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, pois diziam que era necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Em cada igreja, designaram anciãos, e com oração e jejum os confiaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, o lugar de onde haviam sido recomendados à graça de Deus para a obra que já tinham cumprido. Ao chegarem, reuniram a igreja e relataram as grandes coisas que Deus havia feito por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram ali por muito tempo, em comunhão com os discípulos. Agora chegou o momento da oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, venho diante da Tua presença em humildade, reconhecendo a minha fraqueza humana, mas também confiando no poder do Teu Espírito Santo, que me reveste de autoridade. Assim como Paulo e Barnabé entraram na sinagoga de Icônio e falaram de tal maneira que uma grande multidão creu, eu te peço, dá-me a mesma coragem, a mesma ousadia e a mesma unção para pregar o Teu Evangelho nos dias de hoje. Senhor, não permitas que o medo da rejeição, a pressão das críticas ou as ameaças das perseguições silenciem a minha voz. Que a minha boca seja como uma trombeta, anunciando a Tua verdade com clareza e amor, sem vacilar diante das trevas deste mundo. Reveste-me com o Teu poder, para que cada palavra falada seja carregada da vida do Teu Espírito e produza frutos no coração dos ouvintes. Pai amado, livra-me de toda timidez, de toda hesitação e de todo espírito de covardia. Coloca
Coloca em mim o mesmo espírito de fé que estava nos apóstolos, para que eu não pregue apenas com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, que a chama do teu Evangelho arda em meu coração de tal forma que eu não consiga me calar, mas proclame, em tempo oportuno ou não, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Assim como Paulo e Barnabé permaneceram firmes mesmo quando levantaram oposição contra eles, dá-me perseverança, Senhor, que eu não me deixe abater pela resistência, mas que veja nisso a confirmação de que tua palavra é viva, eficaz e sempre confrontará os corações. Ensina-me a enfrentar as batalhas espirituais com fé e mansidão, sabendo que a vitória pertence a ti. Senhor, unge meus lábios, unge minhas mãos, unge minha vida inteira para o teu serviço. Que a minha pregação não seja apenas discurso, mas testemunho vivo de transformação, marcado por amor, compaixão e autoridade vinda do alto. E que, assim como no passado, muitos creiam e se convertam ao ouvirem a tua mensagem através de mim. Pai eterno, faz de mim uma testemunha fiel até o fim. Que em cada lugar onde eu for, a luz do teu Evangelho brilhe por meio da minha vida e da minha palavra. E que tudo seja para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação das almas que ainda estão perdidas. Senhor Todo-Poderoso, que o teu fogo desça sobre a tua igreja, reacendendo a chama do primeiro amor, despertando os corações adormecidos e levantando um povo cheio de fé, ousadia e poder. Que o teu Espírito nos leve a viver não apenas de palavras, mas de demonstrações vivas do reino dos céus aqui na terra. Pai, visita-nos com avivamento genuíno. Que sinais e maravilhas não sejam apenas lembranças de uma história passada, mas uma realidade presente em nosso meio. Dá-nos experiências que confirmem a tua promessa, para que cada geração saiba que tu ainda operas e que o teu braço não está encolhido. Senhor, levanta pregadores inflamados pelo Espírito, que não falem em nome próprio, mas na autoridade do céu. Levanta intercessores que clamem até que os céus se abram. Levanta jovens cheios do Espírito, dispostos a entregar suas vidas por amor a Cristo. Levanta homens e mulheres simples, mas cheios da tua presença, capazes de impactar nações com o testemunho de Jesus. Ó Pai, não permitas que a tua igreja se conforme com a frieza ou com a aparência de religiosidade sem poder. Enche-nos de compaixão, para que os sinais e prodígios não sejam apenas manifestações visíveis, mas atos de amor que toquem os necessitados, socorram os aflitos e apontem sempre para a cruz do Calvário. Deus vivo, confirma a tua palavra também através de nós. Usa-nos em oração pelos enfermos, em imposição de mãos para a libertação, em testemunho diante dos que duvidam. Que as nossas vidas sejam canais pelos quais o teu poder flui, para que muitos vejam e digam, de fato, o Senhor está no meio deles. E quando os sinais acontecerem, Senhor, guarda o nosso coração da soberba. Que nunca toquemos na tua glória, mas que toda honra seja dada somente a ti, o Deus vivo digno de todo louvor. Que a nossa alegria não esteja nos milagres em si, mas em saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eterno Senhor, continua a operar no meio do teu povo, porque sabemos que vivemos tempos difíceis, em que o amor de muitos se esfria e a incredulidade cresce. Mas também sabemos que quando as trevas aumentam, maior é a tua luz que resplandece. Por isso, Pai, manifesta o teu poder nestes dias, para que o mundo saiba que tu ainda és o Deus que fala, que cura, que liberta e que salva. Senhor, visita os hospitais, toca nos leitos onde a medicina já não encontra solução e mostra que o teu nome tem poder para fazer o impossível. Entra nos lares destruídos e restaura aquilo que ninguém mais acredita que pode ser restaurado. Levanta os abatidos, fortalece os fracos, enche de esperança aqueles que já não veem saída. Pai Santo, faz com que os sinais e maravilhas não sejam apenas manifestações isoladas, mas parte de um mover contínuo do teu Espírito, sustentando a igreja e atraindo multidões para Cristo. Que as nações possam contemplar a tua glória, que os líderes se dobrem diante da tua soberania, que os sábios e entendidos reconheçam a limitação de sua própria sabedoria diante do poder simples e puro do Evangelho. Ó Deus, abre o céu sobre nós, derrama chuvas de avivamento, rega a terra seca do nosso coração e transforma desertos
em mananciais de águas vivas. Que cada congregação, cada reunião, cada culto, cada oração seja marcada pela tua presença manifesta. Que não nos contentemos em apenas falar de ti, mas que possamos experimentar o Senhor em nossa própria carne e espírito. Pai de amor, prepara-nos para o maior de todos os sinais, a volta gloriosa de teu Filho Jesus Cristo. Que enquanto aguardamos esse dia bendito, estejamos cheios do Espírito, pregando com ousadia, vivendo em santidade e sendo testemunhas vivas do poder do Evangelho. E quando os prodígios se manifestarem, quando os milagres acontecerem, quando as multidões reconhecerem a tua mão, que tudo seja para a glória do teu nome. Que nenhum homem seja exaltado, que nenhuma instituição seja glorificada, mas que todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Assim ora o Senhor com fé inabalável e com coração rendido, certo de que tu ouvirás e confirmarás a tua palavra, hoje e para sempre. Amém.